Oceânica na COP UFRJ, é licenciado em Física também pela UFRJ e está fazendo mais um curso. Matemática também. Então vou passar a palavra para ele. Isso. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu já fui iniciado, né? Eu trabalho dentro do doutorado numa área de projeto básico, né? Que é PSO. E aí, não sei se vocês têm conhecimento, quando a gente faz um projeto, a gente tem um projeto conceitual, né? Um projeto básico e um projeto detalhado. Né? Então, eu atuo dentro do projeto básico, na parte de estrutura. Né? Então, eu tenho uma gerência lá de engenharia naval, na parte da área de estrutura. Tá? E são várias disciplinas, né? O pessoal da eletrônica, o pessoal de arranjo, o pessoal de construtibilidade. Então, eu sou da área de engenharia naval, parte de estrutura. Né? E aí, você tem um exemplo aqui, né? Só para você ver, né? Que tem um PSO. Os PSOs hoje, né, são as unidades predominantes de plataforma de petróleo, né, contratada pela Petrobras. A gente basicamente só contrata hoje esse tipo de unidade, contrata ou constrói. Tá? E aqui a gente vê o PSO é um casco, né, e uma parte que é o topside, né, que é a planta de processo. Né? Normalmente, essas duas partes são montadas separadas. Tá? A parte topside, que é montada no estaleiro, e a parte de casco, que você faz a integração. Tá? Então, basicamente, você pode ter a possibilidade de você construir um casco novo, ou você pode converter casco de petroleiro, por exemplo, para uma FPSO. Uma possibilidade que acontece muito também. Tá? E aí você tem que rebocar, né, porque ele é um casco que tem um sistema de propulsão, a FPSO não tem propulsão, ele precisa ser rebocado e ele vai ficar lá, vai ser instalado na unidade, na locação onde vai ser produzido, né, petróleo. Aí eu trouxe aqui uma figurinha, né, do topside da Petrobras. O que é uma FPSO? Uma FPSO vem da sigla Float Production and Storage and Offload. O que quer dizer isso? Flutuante, né, é uma unidade flutuante, é uma unidade que produz storage, é uma unidade também que armazena, que você tem aquelas unidades, já viram, aquela unidade quadradinha, aquela semi-submersível, elas não armazenam o petróleo. O FPSO tem a vontade de armazenar o petróleo. Então, produz o petróleo num ciclo de 7 a 10 dias, vem um aliviador e retira o petróleo produzido. Tá? Então, basicamente, aqui tem umas características. Né? Normalmente, essa taxa de produção é de 70 mil barris dia, hoje a gente tem unidade chegando a 220 mil barris dia. Tá? E aqui mais ou menos o peso do FPSO, essas 3 toneladas, podendo hoje, né, devido à quantidade de petróleo que está se processando, esse valor está só aumentando. Né? A unidade hoje está em torno de 70 a 80 mil toneladas. Então, a gente faz um projeto básico, né? Então, o projeto básico é a última etapa antes do projeto de detalhamento. O projeto de detalhamento é quando a Petrobras faz, o que a Petrobras faz? Ela faz o projeto conceitual, faz o projeto básico, tá? E envia esse projeto para o estaleiro. Tá? O estaleiro faz o detalhamento, esse projeto de detalhamento, e constrói a unidade. Né? Só que para a gente construir também, a Petrobras é uma empresa estatal, né? A Petrobras ela não pode direcionar o projeto nem para uma empresa específica, nem pode utilizar uma norma específica na sociedade classificadora. Então, normalmente, tá? A não ser que não tenha possibilidade, mas quando tem possibilidade, a gente usa normas que sejam abrangentes. Tá? Então, hoje, para fazer um projeto básico, a gente usa a norma da IAC, essa Common Structural Group Composed Geology and Oil Tankers. Tá? O que é IAC? A IAC é uma sociedade internacional uma associação internacional de sociedades classificadoras.
ela reúne as classificadoras mais importantes do mundo, o BNB, o BV, o ABS, entre outros. Então a gente usa essa regra aqui para fazer o projeto estrutural. Tá? Não só o projeto estrutural, mas o pessoal de estabilidade, o pessoal também usa alguns requisitos também dessa mesma regra que é aplicada na estrutura, tá? Principalmente a parte de compartimentação. Bom, então, basicamente entrando na parte da análise estrutural, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai... uma coisa que eu não falei aqui anteriormente. Essa regra aqui, ela é aplicada a petroleiros, oil tankers. Tá? O petroleiro, ele vai transportar o petróleo de um lugar para outro, porque ele tem uma velocidade, tá? A pessoa não, ele fica parado. Tá? Como não tem uma regra específica de FPSO, a gente adapta essa regra aqui, tá? Os requisitos estruturais dela para uma FPSO, apesar de se aplicar para graneleiros, né, e petroleiros. Tá bom? E aí, na parte da análise, o que a gente faz lá, né? A gente faz a análise estrutural. O que é essa análise estrutural? Né? Ela é dividida, ela é chamada de análise global do casco. Né? Aí esse nome, análise global. O que é análise global? Quando a gente fala que faz uma análise global, a gente quer analisar o comportamento global do casco, quando viga navio. Vocês devem ter visto essas figuras. Né? Então o casco ele é como se fosse uma grande viga, vamos dizer assim, no mar. Né? Então a gente quer entender o comportamento dele, tá, de forma global. Né? Então a gente faz esse tipo de análise. Né? E aí, quando a gente vai fazer a análise estrutural do casco, né, você tem três áreas do casco aqui. Né? Você tem a área ré, você tem a área avante, você tem a área de casco especificamente aqui, né? Essa área central aqui. Que é basicamente 0,4 L, né? Sendo L o comprimento do casco. Então a gente pega aproximadamente 40% do comprimento do casco e faz análise estrutural focada nessa área. Tá? A gente tem um time, né, de estrutura um pouco reduzido. Né? Então, assim, a gente foca mais nessa área aqui. Os resultados que a gente encontra, a gente extrapola para todas as áreas do casco. Então, acaba sendo um projeto bem conservador. Tá? Mas você pode fazer, né, análise avante a ré. Em alguns momentos a gente faz, em outros depende do prazo de projeto. Tá? Então, eu chamei aqui de modelo de 3 tanques. Né? Então, quando eu venho aqui e faço essa área aqui, eu pego especificamente 3 tanques, tá, centrais de casco, que eu vou focar nele para fazer minha análise estrutural. Bom? Uma coisa importante antes da gente fazer a análise estrutural é a gente definir escantilhão. O que é escantilhão? Escantilhão são as espessuras mínimas, né, que o chapeamento, o enrijecedor tem que ter. Tá? A gente chama de escantilhão. Então, quando a primeira coisa, antes de começar a análise estrutural, é definir o escantilhão. Tá? Então, a gente precisa definir qual a espessura mínima. Vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Qual é o modo de seção do enrijecedor mínimo. Então, isso tudo a gente precisa definir. Tá? E aí, quando a gente faz o modelo, né, de elementos finitos, o que é o modelo de elementos finitos? Né? Tem vários programas de análise estrutural. Né? E aí, os elementos finitos, um modelo do casco, por exemplo, ele vai dividir em pequenos quadradinhos, que a gente chama de malha. Né? Essas malhas, elas vão ter, e ali, nessa malha, nesse elemento, esse aqui é uma malha, e aqui é um elemento. Nesse elemento, o que acontece? O programa vai fazer todos os cálculos de equilíbrio, a tensão, entendeu? Se for o caso, a aceleração, e aí ele vai integrando até fazer o cálculo total da estrutura. Tá? Isso não vai ser um problema de elementos fluidos. Ele reduz a análise para pequenos elementos e extrapola, integra para calcular toda a estrutura. Tá? E aí, quando a gente faz um modelo de casco, né,
um programa de elementos finitos, a gente precisa validar o modelo. Né? A gente precisa ver se esse modelo está realmente comportando conforme deveria se comportar. A gente inventar uma formulhinha que você vê lá em Resistute, né? Resistência de materiais. Tá? E aí a gente vai para um módulo, né? Módulo aqui, o Kafka, pega essa área aqui, pega os elementos longitudinais, tá? Calcula o pontal, né? A gente tem um pontal, a gente faz uma estimativa da linha neutra. Tá? No início, quando a gente vai fazer a análise, a gente tem um caso tão bem definido. A gente faz uma estimativa dessa linha neutra. Tá? E aí vai achar uma tensão, né? Tensão de conversa. Aí a gente roda o modelo, aplica o aumento do fletor, né? Na extremidade do casco, roda o modelo, entendeu? E vê se esse momento ele está compatível. Tá? Aí no momento vamos ter essa seção. E aí a gente vai lá no modelo e vê, ó, quanto está a tensão? Se está batendo com o teórico, a gente entende que o modelo está validado. Tá? Então isso é uma etapa importante. E aí eu falei desse escantilhão, né? O escantilhão, só coloquei um exemplozinho aqui. O que é o escantilhão? O escantilhão tem uma série de requisitos, entre os dois mais importantes, então a seção mínima é a espessura mínima, né? Por exemplo, você tem um chapeamento aqui da caverna, o web plate. E aí a regra lá, quando você fala que ela for comum, ela define logo que tem que ser espessura mínima. Aí você vai preencher os requisitos, né, os parâmetros, tá? A regra explica o que é cada um desses parâmetros, tá? E ela também define um modo de seção mínimo. Tá? Então, para cada chapa, para cada enrijecedor que tem no casco, você vai ter modo de seção mínimo e espessura mínima. Então aí você vai colocar a espessura que você quer, entendeu? Logicamente você não está compartilhando uma espessura muito mais alta, porque a mínima, senão o seu casco vai ficar pesado, tem custo de aço, o projeto fica mais caro. Tá? A gente costuma colocar uma gordura, né? A gente tem que colocar, além do valor mínimo, tem o que a gente chama de margem de corrosão. O Petrobras tem uma tabela de margem de corrosão, porque o casco também da vida ele vai corroendo. Então, além dessa espessura mínima, a gente aplica ainda mais uma margem de corrosão. Tá? Varia 3 milímetros, 4 milímetros no máximo. Tá? E aí a gente define a nossa espessura. Bom? E aí vem a análise, né, total strength assessment. Total strength assessment, a gente faz análise de tensão máxima, ou seja, tensão no momento do fletor, né? E aí você tem vários carregamentos que eu vou falar, vão resultar em tensão. Né? E aí a gente faz análise de tensão e também a gente faz análise de flambagem. Tá? Eu vou explicar para vocês na frente, como é essa análise. Tá? Então a gente considera, né, aí você pega um casco aqui, né, como eu falei para vocês, tem um peso do topside, né, da planta de processo. Tá? Às vezes, né, dependendo do prazo do projeto, a gente mandava bonitinho, assim, com escuro, meio detalhado, mas às vezes, dependendo do prazo, a gente só se interessa um elemento de vida aplicando o carregamento no converso do casco. Tá? E aí, né, nessa análise que a gente faz, nessa análise global, né, que é chamado Total Strength Assessment, que eu falei, a gente tem que aplicar diversos carregamentos, diversas cargas. Né? Quais são elas? A gente considera as cargas de pressão externa, né, que é o mar exerce uma pressão, a gente tem que contabilizar, e a gente tem que considerar vários calados de operação, porque a unidade ela não fica num calado mínimo a vida toda. Né? Ela pode ter um calado máximo, que é permitido, tem um calado mínimo quando ela está muito vazia, né? Calado máximo quando ela está muito cheia. Tá? E tem um calado também, que a regra define, que é o calado reduzido, que é 65% do calado máximo, tá? 0,65. Tá? Então a gente faz calcula a pressão externa para esses 3 calados e aplica no modelo. Tá? Uma outra carga importantíssima para a verificação da estrutura do casco é a pressão que o líquido exerce, né,
nas anteparas, né? Então a gente tem que considerar que o líquido ele vai exercer pressão estática, ou seja, como se o líquido estivesse parado, ele exerce uma pressão estática, ele vai exercer uma pressão dinâmica, porque ele se movimenta dentro do casco, né? Tem os efeitos de sloshing, né? Ele se movimenta, ele exerce uma pressão e a gente tem que contabilizar isso. E aí, para esse caso específico, também a gente considera diversas caladas e a gente considera também diversos cenários de enchimento. Lembra que eu falei para vocês que é modelo de 3 tanques? E na verdade são 3 tanques olhando longitudinalmente, né? Mas aqui tem 9 tanques. Tá? Então o modelo de 3 tanques, na verdade, vira um modelo de 9 tanques. E a gente tem que considerar diversos cenários. Por exemplo, esse cenário aqui, ó, esse tanque está vazio, esse aqui está cheio e está vazio. E assim por diante. São diversos cenários que a regra da IACS ela pede para a gente analisar. Tá? Então a gente tem que considerar a pressão dinâmica estática para esses diversos cenários aqui. E a gente também tem que colocar isso no modelo. E aí é importante observar o efeito, quando você vai analisar simplesmente só o efeito da pressão no líquido, que ela faz na caverna de um casco. Né? Isso aqui você pode usar, a gente usa muito o FEMAP, né? Como um programa de elementos finitos. É muito famoso. Né? O FEMAP, a gente consegue ver, como outros programas de elementos finitos, a gente consegue ver a deformada. Quer dizer, o que é deformado? Você aplica um carregamento, você vê o casco deformado em função daquele carregamento. Tá? Aí você vê como é que o enchimento do tanque, né, faseamento do enchimento, ele vai influenciar muito nos reforços transversais. No caso do reforço transversal que eu estou mostrando é uma caverna. Né? E aí aqui, ó, ele vai exercer tanto pressão axial, né, que a gente chama também de pressão lateral, tá? Ele vai exercer esforço cortante, né? Ele tende a rasgar, né, vamos dizer assim, cisalhar o reforço e o momento fletor. Tá? Por isso que é importante analisar o efeito aí do líquido. Né? E aí eu falei para vocês que naquela análise do ROL a gente faz uma análise de tensão, né? Uma análise de flambagem. Tá? A análise de tensão, o que a gente considera? Tem um tipo de tensão que a gente chama de tensão de von Mises. Tá? Tensão de von Mises, ele considera aqui tensões normais e tensões de cisalhamento. Ele faz um cálculo, uma composição e calcula esse valor. Tá? Então, lá no FEMAP, quando você vê isso aqui, ó, por exemplo, essas coisas aqui, ó, aqui, o rosa significa que a pressão está baixa. Quanto mais vermelho ficar, ó, significa a pressão, significa a tensão aqui está alta. Tá? E essa tensão alta que eu falo é a tensão de von Mises. Tá bom? Então, a gente faz esse tipo de análise, a gente faz esse tipo de verificação comparando com essa tensão de von Mises. E, por exemplo, a gente usa muito o material H36, né? Sabe o material de alta resistência que eu usava na indústria naval? Né? E aí, para cada material tem um fatorzinho. Aí você considera um fatorzinho, por exemplo, esse material 0,72. Aí a tensão dele vai ser 326 MPa. Então, quando a gente vai analisar o modelo, a gente fica vendo, ó, a gente seta, vou mostrar aqui para vocês, a gente seta, ó, quais elementos estão acima ou abaixo dessa tensão máxima. Tá? Então, a gente faz esse tipo de análise. Isso é análise de tensão, chama de análise de tensão. Usa o critério de von Mises. Tá? Aí aqui, ó, é um exemplo. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, tem partes, né, do casco que estão com tensão maior que 326. Tem parte do casco que estão com tensão maior que 326. Tá vendo? E aqui a gente coloca uma escala de cor. Se acima de 326, fica vermelho. Tá? Então, a análise estrutural de tensão máxima é feita nesse sentido. Quando a gente fala tensão máxima, nós se referimos a tensão de von Mises. E aí é interessante o seguinte: quando a gente fala do modelo global do casco, o que a sociedade classificadora pede? Ela não pede um modelo, ela não pede um modelo muito refinado, com muita malha. Tá? Quando eu falo modelo refinado, quer dizer que os elementos são muito pequenos. Você tem muitos elementos naquela região. Aqui não. É um modelo que a gente chama de force mesh, né? Modelo grosseiro de malha. Tá? É justamente o tamanho dela, é exatamente o tamanho do espaço de reforçadores. Né? Então, você pega exatamente o espaço de reforçadores e divide o casco
nesse tamanho. Aqui, por exemplo, normalmente assim, a gente adota 900 milímetros. Tá? Então, o tamanho dessa malha é de 900 milímetros, cada um desses quadradinhos. Né? E aí, no modelo global, a sociedade classificadora, a IARC resultado, ela pede que o modelo seja, né, do tamanho, e essas malhas sejam do tamanho dos reforçadores, tá? E alguns elementos longitudinais, os elementos longitudinais são representados por elementos de barra, né? Elementos de barra no modelo, né? O que é elemento de barra? A gente tem elemento de barra e elemento de placa. Né? Elemento de barra no modelo, você simplesmente modela ele como se fosse uma barra, tá? Que define uma área. Você não tem um desenho da seção dessa viga. No elemento de placa, tá? Você desenha como esforço de placa, né? Associado à placa, você desenha a placa, tá? Com um longitudinal em T. Você vai desenhar uma placa assim e a outra assim, tá? E aí você usa elementos de placa. Tá? Nesse caso aqui do modelo global, você só usa elementos de viga, que é justamente para simplificar, né, para reduzir o processamento do computador. Senão, cada elemento de placa que você usa fica muito exato no modelo. Aí o que acontece? Se você observar aqui, tem uma caverna, aqui nesse campo, nessa borboleta da caverna aqui, você vê que ele tem um detalhamento tão bom. Apesar de ser uma área pequena, tem um detalhamento tão bom. Então, para a gente analisar especificamente essa área, a gente faz um corte aqui do modelo, que a gente chama de modelo local. Tá? Aí a gente faz, tá vendo? Ó, aqui aquele cantinho a gente faz com um detalhamento melhor. Aí a gente usa uma malha mais refinada. Tá vendo que os elementos menores? E aí a gente consegue ver, né, o efeito aqui local da tensão. Tá? Então, um modelo estrutural, a gente faz um modelo global e faz um modelo local. E aí, como eu falei para vocês ali sobre tensão de von Mises, tá? Tensão de von Mises, né, é só um esquema aqui. Você tem uma tensão em X, que é o eixo longitudinal do navio, e tensão Y, que é o transversal. Ele faz uma composição disso para calcular a tensão de von Mises, que é a que a gente usa como parâmetro de análise estrutural. E aí o resultado deve ser analisado criteriosamente. Né? Tem uma condição de Rodin, condição de quebramento, né, do navio, que a gente tem que analisar, tá, nessa situação. Tá? E a gente vai ver, se não converge, a gente tem uma matemática, você tem aplicação e aqui embaixo compressão. Tá? E a gente vai analisar criteriosamente todas as áreas do caso. Tá bom? Alguns navios possuem longarinas, né, cicorda, né, que são reforços longitudinais do casco, tá? Porque justamente, porque se você olhar na caverna, tem um vão muito grande aqui, ó, na caverna. Então, para minimizar esses vãos, a gente usa o cicorda, e usa a cicorda que fica aqui em cima, né, e a artiga, não, tem a artiga aqui embaixo. A gente usa a cicorda, ou também a gente pode usar, simplesmente, se a gente não tiver cicorda, simplesmente utilizar um reforçador longitudinal gigante. Eu acho que é o que a gente costuma fazer hoje nos cascos. A gente não costuma colocar essas cordas aqui, a gente costuma colocar um reforçador bem grande aqui. Quanto nos conversa, quanto não conversa, quanto de equilíbrio. Tá? Aí eu falei da flambagem. Tá? E só para vocês verem que o cálculo de flambagem é extremamente complicado. Né? A gente também, por exemplo, quem faz análise estrutural precisa também dominar muita macro, né? Programação em Excel, porque a gente precisa usar o Excel para carregar os programas de elemento estrutural, porque senão não tem como em cada elemento aqui ficar aplicando carregamento. Imagina, aqui esse casco aí tem mais de 300 mil elementos. Imagina, cada elementozinho você manualmente, se você usa a máquina Excel, o Excel faz os cálculos de carregamento, né? E ele aplica em cada um dos elementos. Tá? E a flambagem é a mesma coisa, tem cálculos complicadíssimos, né? De flambagem. Tá? E aí você usa o Excel, você tem uma planilha do Excel. Tá? Aí você vai lá e coloca os parâmetros que a regra pede. Tá?
a gente tem que fazer uma combinação de tensão normal, que eu mostrei para você, em X e Y, esses elementos. Ele faz isso aqui e vai calcular quanto que é a trombagem. Porque a trombagem não vai superar esse valor 1. Tá? E aqui eu uso isso aqui para ver se está a condição do painel, né, quando a trombagem está ok ou não. Tá bom? Uma outra análise que a gente faz é a análise de fadiga, né? Fadiga é um outro carregamento extremamente importante no casco, porque fadiga, ela não significa, por exemplo, você tem um esforço máximo no casco. Se você aplicar um esforço menor do que o esforço máximo, não significa que você vai sofrer um cabelo por fadiga. É só você imaginar pegar um clipe, né? Você ficar forçando um clipe, mesmo que seja devagarzinho, uma hora ele vai ceder. Tá? Então isso é fadiga. Aí a gente chama isso de ciclo. Depois de um número de ciclos, né, o casco, no caso aqui, o detalhe do casco que a gente vai ver, ele pode entrar em colapso. Tá? E aqui eu peguei só um exemplozinho aqui, a gente usa um hotspot, uma perna de soldagem aqui. Tá? Se você fosse pegar a tensão real, seria isso daqui. Mas no nosso modelo a gente não tem como fazer esse tipo de estimativa. Por quê? Porque a solda ela tem vários fatores aí que podem regular o comportamento dela. Por exemplo, o tipo de aquecimento que você fez na soldagem, o método que você usou, pode gerar algumas tensões residuais ao longo da vida. Então você não tem como estimar isso na fase de projeto. Então a gente faz uma extrapolação linear e estima qual é essa tensão que é a perna de soldagem. Tá? A gente tem dois tipos de carregamento, né? Alto ciclo é carregamento de viga navio, né? Pressão dinâmica do mar e pressão dinâmica dos tanques. Tá? E fadiga de baixo ciclo, que são as cargas estáticas, né? De enchimento e esvaziamento dos tanques. Você faz uma combinação dela, tá? Aí você acha qual que é a vida, qual que é a fadiga, né? Para cada um desses elementos que você tem no casco. Aí você tem uma tabela. Para cada elemento crítico no casco, tem um tipo de elemento, uma borboleta aqui. Para cada elemento que a gente entende que é crítico, a gente faz uma tabela, tá? E verifica o damage, né? Que é a fadiga acumulada. Tá? Então isso aqui, ó, tem que estar menor que 1. Tá bom? Então aí a gente faz isso. Isso é para cada. A nossa fadiga é muito trabalhosa, porque para cada detalhezinho desse, no casco a gente tem que fazer essa análise. Eu falei também um pouco do modelo local, né? A gente pode fazer modelos locais para várias coisas, né? Ali eu estou analisando, fazendo uma análise global do casco, ou seja, o comportamento do casco. Mas se eu quiser fazer uma análise local com um equipamento, uma base de um equipamento, um pipe rack, tá? Aqui é o spool, né? O spool é onde você suporta a planta de processo em cima do casco. Tá? Então você pode fazer uma análise detalhada, que a gente chama de análise local, para cada um desses elementos. Aqui é uma análise local que a gente faz também, é o balcão de Heiser, né? Então, o balcão de Heiser fica num bordo do FSO, e a gente faz a análise local desse Heiser. A gente vê qual que é o peso do Heiser, né? O pessoal de engenharia submarina passa para a gente o peso, e a gente faz a análise estrutural do balcão. Tá? Isso também é um tipo de análise. Aqui, pedestal do guindaste, né? Tem um guindaste da unidade, né? Tem um bordo, né? No bordo da unidade, e a gente também tem que fazer análise do foco, da resistência do pedestal, tá? Do guindaste. Por quê? Porque o peso do guindaste vai gerar diversas tensões aqui, tanto no costado, quanto no convés, quanto nos reforçadores que estão na parte interna do casco. Então a gente também tem que fazer esse tipo de análise. E aí quando a gente faz a análise local, aquela análise global ela vai gerar deslocamento. A gente pega o deslocamento da análise global e aplica na análise local, para ter um modelo mais fidedigno. Não pode só pegar o peso do guindaste e aplicar. Por quê? Porque o casco que está lá, sofrendo os esforços globais e está defletindo, sofrendo tração. Você precisa considerar esses carregamentos também. Tá? Então você usa o modelo global, você tem o deslocamento dele, aplica no modelo local e ainda soma com o peso, né, no caso do peso do guindaste. Aqui ó, é um LDEC, né? A gente também faz esse tipo de análise também.
A ideia é que a gente costuma usar um programa que é o DIN, né, que é um programa de mais voltado para as figuras reticuladas. Né? Então a gente faz também aqui a base de ideia, então a gente faz esse tipo de análise. Aqui uma outra análise também que a gente faz, a análise de colisão. Né? Isso aqui é o ABACUS, um outro programa também de análise estrutural. O ABACUS ele é muito interessante para você fazer simulações dinâmicas. Né? Aí a gente aplica uma velocidade em cascos rígidos, uma embarcação de apoio que vai operar com unidade, ela simula como se ela estivesse colidindo. Aí a gente vê, né, onde essa embarcação entra num casco, né, que é a parte do tanque de laço e aqui o tanque de carga. Tá? Aí a gente vê aqui, nessa análise aqui, poder formar fumaça. Então está tranquilo. Por quê? Porque o que importa para a gente é não vazar óleo. Tá? Então a gente considera esse cenário aqui favorável. Rompeu só o ponto de laço. A gente considera que essa análise é satisfatória. Tá? Então, a gente também usa muito desenho, né? Porque quando a gente faz muito modelos 3D, a gente usa muito desenho. Por quê? Porque na fase que a gente ainda está concebendo um projeto, a gente não vai fazer modelo 3D, é muito complicado. Então, primeiro a gente desenha, a gente faz esboços, né? A gente usa muito AutoCAD. Tá? Então, a gente faz muito desenho no AutoCAD, a gente faz um esboço e depois faz um desenho mais detalhado. Aqui, por exemplo, tem uma seção mestra. Né? E aqui você tem, de um lado, um detalhamento maior, que é os reforçadores, e do outro você tem aqui, por exemplo, uma stringer, né? Enfim, cada borda mostra um detalhamento da seção mestra. Tá? Então, o AutoCAD é uma ferramenta muito interessante que a gente usa para fazer desenho 2D. E aí, quando a gente faz no CAD, né, aí a gente precisa fazer um modelo 3D, a gente usa muito SolidWorks. O SolidWorks é uma ferramenta extremamente importante de modelagem, muito boa, para fazer qualquer modelo 3D. É muito interessante o SolidWorks, a gente usa muito. A gente pega aquele desenho, né? O que acontece? Quem é engenheiro, quem é do projeto, tem muita capacidade de interpretar desenhos. Né? Então você tem que olhar para um desenho desse, né? Você tem que tentar pensar como é que vai ser o 3D dele. Tá? Então, isso é interessante. E aí a gente materializa. Tá? Tem gente que, por exemplo, eu já fiz desenho, tem gente que faz desenho e eu faço 3D. Aí eu recebo o desenho da pessoa, aí eu tento julgar com o SolidWorks. Aí eu tenho que imaginar como é que vai ser aqui o caso. Tá? Aí do SolidWorks, você tem no modelo 3D, você joga para dentro de um programa de elemento estrutural e faz análise. Acabei. Esqueci de colocar um slide de finalização. Então, eu tentei correr um pouco para não ter muito tempo aí, não. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida sobre FPSO, projeto, fiquem à vontade. Um pouco mais rápido. Qual o seu programa? Tem vários programas. Por exemplo, o AutoCAD é um deles, né? Você vai modelar 3D no AutoCAD, mas não é tão bom quanto o SolidWorks. O SolidWorks você consegue modelar uma velocidade maior, porque ele é parametrizado. Entendeu? Tipo assim, você desenha uma figura, você quer desenhar um quadrado, você desenha um quadrado com o corpo lá. Você consegue parametrizar no SolidWorks. Entendeu? Você coloca uma dimensão, ele já fica com uma dimensão, tem que ser perpendicular. Ele é muito interessante nesse sentido. Mas você tem outros programas 3D, que a gente usa muito. O Fermat, que é um programa de análise estrutural que eu mostrei aqui, ele também tem como fazer 3D dentro dele, só que é muito arcaico. Um programa para fazer modelagem 3D para análise estrutural. Mas tem como fazer 3D dentro dele. Já fiz. Quando eu precisei, tipo assim, eu já tinha um modelo, aí eu tive que fazer uma alteração no projeto. Aí eu ia voltar, tirar o modelo do Fermat, voltar para o SolidWorks, não, já fiz dentro do Fermat, entendeu? Modelei 3D mesmo e continuei a análise, entendeu? O próprio ANSYS, né, que é o programa de análise estrutural, também tem o Space Plane, né, que é o programa 3D que está fazendo modelagem geométrica também. Tem vários programas assim. E aí, gente, vai tirar dúvida aí sobre construção.
que é a construção de uma plataforma, à vontade. Seria com bloco? Só eu precisar fazer mais alto. Seria com bloco? Oi? Você falou sobre construção de plataforma, seria com bloco, parte? A construção da plataforma, ela é, né, a gente divide em topside, onde são 7 casas. Cada uma delas tem seus blocos, né? O topside a gente divide em módulos, né? O topside, o módulo, o que é módulo? Cada módulo tem uma função. Um módulo de reinjeção, vai ser um módulo de separação. Então, o topside ele é dividido em blocos, que a gente chama de módulos, e o casco também. O casco também é feito em blocos. Normalmente, bloco de casco é feito em, você pega pedaço dele, longitudinais, e depois faz a integração. Né? Integração não, faz a completa o casco. A integração é esse termo que é usado para você integrar todo aquele processo com o casco. Né? Porque o casco, o que acontece? O casco, ele tem uma visão de navio, né? Apesar da gente entender que ele está parado, ele tem propulsão, mas o casco, a gente entende ele como navio. Então a classificadora, ela vai atuar no casco. A classificadora, ela não tem muita função no topside. Tá? Então a classificadora, ela vai analisar, ela vai fazer o seguinte: o seu casco, independente do que você fez no topside, o seu casco aguenta ou não? Esse é o papel da sociedade classificadora. Tá? Então, assim, ela é dividida em blocos e tem essas interfaces aí. Então, normalmente, topside e casco são construídos em salinhas diferentes. O que difere, assim, eu sei que tem diferenças, mas o que difere mais o casco do FPSO e o FDPSO? FPSO e? FDPSO. E? PSO. Não, FPSO, né? Isso, o FPSO do FDPSO. Não, só... Porque um perfura, o outro não. Difere do casco. Tá, não. É o seguinte. Não, olha só. Vamos lá, vamos por parte. Esse aqui é FPSO, tá? Ele é uma unidade que produz e armazena. Tá? Então, ele não tem sistema propulsivo, tá? Ele fica ali parado e precisa rebocar. Aí você tem um tipo de unidade, que é uma semi-submersível. Então, se você pegar lá uma SS, né? Uma unidade, aquela unidade quadradinha você já viu em jornal, na internet, é uma sonda, né? Uma sonda de produção, tá? Só que essa sonda SS é uma semi-submersível, mas que ela não armazena. Então você precisa escoar através de duto, ou ter um aliviador ali, que não tem condição de armazenar. Tá? Então ela produz, você precisa tirar o petróleo dali. Tá? Então normalmente é por duto. Hoje a Petrobras não usa muito SS justamente por essa desvantagem. Ela usa a FPSO porque armazena. Você pode ter FPSO que pode ficar até 10 dias armazenando petróleo produzido e depois no aliviador e tira. Tá? Aí essas SS, né, semi-submersíveis, eu falei de produção de produto, mas eu tenho as de perfuração. Elas perfuram. Antigamente, a Petrobras tinha unidades que perfuravam e produziam. As duas funções. Mas é muito caro isso. Então hoje não tem mais isso. Tá? Então você tem uma SS que produz e uma SS que perfura. Tá? E uma FPSO que produz, armazena, entendeu? Então essa é a diferença. Tá? Essa outra unidade aí, para mim, eu não tinha conhecimento. Assim. Ela faz a mesma coisa que o FPSO, só que também perfura. Ela perfura? Ah, tá. A Petrobras não tem esse tipo de unidade, entendeu? Mas enfim, é isso, assim, basicamente são as unidades que a gente projeta. Alguém mais perguntas? Venha, professor. Em média pelo projeto. Oi? Quanto custa para em média pelo projeto? Depende. Pode chegar a 2 bilhões. 3 bilhões, depende. Oi? O projeto tem mais site? Não, porque assim, a Petrobras faz diversos tipos de projetos, né? Eu sou de uma área que faz projeto de FPSO. São as próximas unidades que vão operar, a gente faz o projeto básico. Entendeu? Mas assim,
tenho como falar para você mais um projeto mais sai. São diversos projetos. Porque assim, a Petrobras, a função dela é produzir petróleo. Né? Ela, assim, a gente tem aqui uma equipe de projeto justamente para otimizar os requisitos dela, né? Porque é muito difícil você pegar um projeto que você quer e mandar para alguém pensar o que a gente quer. Então a gente pensa primeiro no que a gente quer, todos os requisitos do projeto, e manda só para fazer o detalhamento. Estaria para fazer o detalhamento. Entendeu? Qual foi a última FPSO que foi construída e onde? Da Petrobras? Foi construída? Nossa, está sendo construído vários, né? Agora. E a última entrega? A última entrega é a 78, né? 79. Acabou de ser. Assim, elas estão terminando agora. Né? Elas estão para ser lançadas. Então onde? Onde foi a Na China. Na China. Tá? Aí tem várias, 80, 82, 83, 84, 85 estão sendo construídas. Todas na China. Tem umas que são na Coreia, outras são em Singapura, algumas são países asiáticos. Né? Eles têm uma produção, uma produtividade muito boa, já tem tecnologia, produzem rápido, entendeu? Então, normalmente, as finais de licitação são estaleiros asiáticos. Mas a licitação é aberta para todo mundo, inclusive no Brasil. Tá? O estaleiro brasileiro que quiser concorrer, mas normalmente o estaleiro brasileiro oferece um preço mais alto na construção. Entendeu? Alguém? Mais 3 minutos. Do início do projeto até a entrega, tem quanto tempo em média leva? Ó, um projeto básico, conceitual, normalmente é um ano e meio. A construção normalmente é um ano e meio também. Mais ou menos 3 anos. 3 a 4 anos. A projeção mais ou menos leva 1 ano e meio e mais a construção no meio. Essa projetar é difícil. Quando a gente vai pensar, quando a gente vai fazer a licitação de um gancho, né, a gente pensa ali em uma janela de 5 anos, né, porque tem os custos preliminares, entendeu? Então leva tempo para você poder realmente usufruir daquele plano que você veio para a licitação, entendeu? Porque a gente chama de primeiro óleo, né? Esses projetos, o que não pode faltar e o que não pode acontecer em relação a risco? A risco? São vários, porque, por exemplo, tem risco na construção, né? Isso, exatamente. O projeto básico a gente dificilmente atrasa, tá? Porque a gente já tem uma certa um aprendizado, então dificilmente atrasa o projeto básico nosso. Né? Aí na construção é que tem os maiores riscos, né? E aí você, por exemplo, você vai construir um balcão de Heiser, você tem uma peça do balcão de Heiser. Tem projetos que são projetos com peças novas, que nunca tiveram no mercado, porque vai muito isso, muita peça nova, projeto com muita coisa nova. Então, tipo assim, tem uns taleiros aí que ganham licitação, constrói, mas não consegue entregar porque não tem empresa que produz aquela peça, entendeu? Então, esses são diversos riscos, né? O próprio risco de estaleiro atrasar, entendeu? Produção do ar de aço. Os estaleiros chineses, por exemplo, eles constroem a todo vapor, entendeu? Só que pode ser, por exemplo, que falte aço no estaleiro, entendeu? Outra coisa também, quando a gente quando a gente vai para o mercado e pede uma empresa para construir o nosso casco. São poucas construtoras que tem no mundo, né? Então o que acontece? Se tiver uma alta demanda de empresa de petróleo querendo produzir, construir FPSO, tem um risco na licitação de não ter ninguém oferecendo proposta para a gente construir, para construir o nosso casco. Entendeu? Justamente porque tem muita demanda. Então, vários riscos previsíveis poderiam acontecer caso uma falha seja o solo atraso. Então, os riscos previsíveis seriam o solo atraso em relação à terra? Poderiam outros riscos previsíveis, tipo, olha, material suporta tanto, mas até tanto dá para entregar. Não, essa questão de riscos está apontada demais do ponto de vista estrutural, né? Isso, exatamente. Não, isso não, porque o que acontece? Eu não falei, quando a gente fala por esse antigão ali,
e a gente adiciona a margem de corrosão, aí a gente vai definir nossa espessura, a gente define para o valores usuários do mercado específico que já Padrão. já se constrói, para a gente não ter problema, entendeu? Então, esse tipo de problema não. Mas tem disciplinas nossas lá na faculdade que fazem esse cálculo em KPMG, análise de risco, ele faz isso fazendo o tempo todo, entendeu? Você vai atrasar o cronograma. Tá? Aí é isso, mas basicamente os riscos são mais uma construção mesmo. Então é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui a palestra do professor Rafael. Muito obrigada, Rafael. Agradecer ele.